Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu que o plano de saúde não é obrigado a arcar com o tratamento médico de fertilização in vitro. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e nesse canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta que a lei escrita ela seja igual para todo mundo, a gente tem que garantir que os nossos tribunais interpretem essa lei de forma igual, garantindo segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como o objetivo aqui do canal é dar autonomia para que você também consiga pegar uma decisão judicial e interpretar essa decisão, a gente vai analisar aqui toda essa decisão desse caso concreto que deu origem a esse precedente judicial que tem observância obrigatória. Então, essa decisão ela foi proferida em sede de recurso repetitivo. É um dos julgados que estão lá no artigo 927 do Código de Processo Civil que valorizou essas decisões judiciais para que elas nasçam com essa qualidade de precedente e já sejam observadas para tentar, dessa forma, uniformizar o direito e garantir que os princípios da segurança jurídica, da igualdade, da legalidade, que eu falei no início do vídeo, sejam observados. Então, só para acalmar desde já quem está assistindo e tá pensando, nossa, mas eu gostaria muito de fazer uma fertilização in vitro, eu preciso disso para conseguir engravidar, porque eu tenho dificuldades, e eu tava pensando em entrar com uma ação de saúde contra o plano, para obrigar o plano a arcar com essa técnica de fertilização. Quer dizer, então, que eu não vou ter nunca direito a isso? Calma, não é bem assim. Esse caso concreto tem peculiaridades específicas. Para outros casos que possuam outras peculiaridades, a gente vai ter que analisar caso a caso. Por isso que a gente tem que analisar toda a decisão judicial e ver exatamente quais são as questões fáticas que englobam esse caso para ver como que esse precedente que a gente vai analisar agora, de fato, vai conseguir afetar o nosso direito no dia a dia para pessoas que estejam em situações semelhantes ou parecidas. Então vamos lá. Esse caso que deu origem a esse precedente, ele era de uma segurada que possui endometriose e por causa dessa doença ela não estava conseguindo engravidar e aí foi então que foi indicado para ela a fertilização in vitro, tá? Então as peculiaridades do caso são segurada com endometriose que por conta disso não conseguia engravidar e como última solução foi indicada a técnica de fertilização in vitro. Além disso, outro fato importante é que o caso dessa segurada é de um plano de saúde posterior à Lei 9.656 de 98, que é uma lei que veio regular os planos de saúde para evitar abusos, para evitar reajustes abusivos, para evitar exclusões de cobertura que sejam abusivas, dentre outros pontos. Para os planos de saúde que são anteriores a essa lei, essa decisão aqui já também não pode valer, porque os planos de saúde que são anteriores à Lei 9.656 de 98, que não foram adaptados a ela, eles são regidos só pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, um caso desse teria que ser analisado à luz dos artigos do Código de Defesa do Consumidor, apesar de que esse caso, que é posterior à lei, também tem que ser analisado com base no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei principiológica e que deve ser sempre analisada. Mas, enfim, no caso concreto que formou esse precedente, foram utilizados alguns argumentos que a gente vai ver agora quais foram. Então, relembrando, segurada com endometriose, plano de saúde posterior à Lei 9.656 de 98, impossibilidade de engravidar e indicação da técnica de fertilização in vitro. Como a segurada ela tem endometriose, o que eles falam aqui no acórdão? No comecinho do acórdão eu não vou mostrar inteiro, porque ele tem 16 páginas, então é só lá eles resumem o caso, que é o que eu falei aqui para vocês agora, e explicam por que eles resolveram afetar esse caso para julgar em sede de recurso repetitivo. Então, eles falam, ela tem endometriose, só que assim, o Ministério da Saúde, no protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas de tratamento da endometriose, apresenta extensa, detalhada e objetiva lista de terapias médicas de enfrentamento da doença. E eles falam que nessa lista não há indicação da utilização da fertilização in vitro como um tratamento para a endometriose. Aqui eu já abro até um parêntese para falar que, assim, a dificuldade de engravidar muitas vezes pode trazer outras doenças, como doenças de caráter psicológico, né? Então, às vezes, o tratamento de fertilização in vitro é necessário para que o tratamento de uma outra doença seja solucionado, né? Para que uma outra doença tenha cura.
Porque às vezes a dificuldade em engravidar acarreta outros problemas. Então, assim, a fertilização in vitro não vai resolver a endometriose, mas se essa mulher está tendo outros problemas de saúde por conta da dificuldade de engravidar, isso já seria uma distinção desse caso, já seria um caso com uma outra peculiaridade, entende? Então, nesse caso, ela tem endometriose e por conta disso ela com dificuldade. Mas não fala se ela tinha algum outro problema de saúde em decorrência da dificuldade em engravidar. Então, isso já seria uma distinção, tá vendo como a gente tem que sempre analisar o acórdão como um todo para ver realmente as peculiaridades. Então, se você é uma mulher que está com dificuldade em engravidar e tem essa peculiaridade específica de que você faz um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, ele ateste que por conta da dificuldade você está tendo outros problemas de saúde que a engravidar solucionaria, aí já existe um outro argumento para ser utilizado para falar, olha, mas esse caso é diferente desse outro precedente judicial, então a gente tem que analisar ele de uma outra forma, né? Então já existe uma outra possibilidade para uma pessoa nesse caminho, tá bom? Quis fazer essa ressalva para a gente ver como que uma decisão por si só não consegue englobar todos os casos possíveis. Bom, então eles falam que realmente não é a doença, eles citam a Constituição Federal que fala sobre a obrigação do Estado ajudar no planejamento familiar. Então, assim, também faço a ressalva de que o plano de saúde, ele exerce uma atividade que é uma extensão do direito à saúde que o Estado deve garantir. Então, quando ele ofere lucro, o plano de saúde com isso, e lucros elevados, inclusive, ele tem que também garantir ter as mesmas obrigações que o Estado tem, né? Enfim, eles falam mais alguns argumentos aqui, mas principalmente o que eles dizem é que a fertilização in vitro não seria um tratamento para endometriose. E depois eles citam também aqui o artigo 10, inciso 3, e o artigo 35C da Lei 9.656 de 98. Para dizer o quê? Olha, o artigo 10, ele está falando que esse artigo 10 ele prevê algumas coisas que o plano de saúde tem obrigação de arcar e coloca como uma exceção a essa obrigatoriedade de cobertura a inseminação artificial. Só que logo no artigo 35C dessa mesma lei fala que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar. E quando no artigo 10 ele coloca que o plano de saúde não é obrigado a arcar com a inseminação artificial, ele não está falando o que quer dizer então que o plano de saúde nunca vai ser obrigado a arcar. Quer dizer que o plano de saúde poderia então colocar no contrato firmado entre as partes uma exclusão dessa cobertura. E essa exclusão ainda poderia ser analisada se ela não é nula por prever uma vantagem exagerada para o plano de saúde em detrimento do consumidor, que assina um contrato de adesão. Enfim, vários argumentos que também não foram apreciados, a meu ver, nessa decisão. Eles também colocam que a resolução normativa 192 de 2009 da ANS prevê como cobertura obrigatória nos casos de procedimentos médicos relacionados ao planejamento familiar, a consulta de aconselhamento para planejamento familiar, a atividade educacional para planejamento familiar e o implante de DIU. Então, assim, qual que seria a coerência também de obrigar o plano a arcar com o implante do DIU, mas não arcar com uma fertilização in vitro? São algumas coisas que, tudo bem, são argumentos que eu estou aqui até trazendo para a gente poder refletir sobre essa decisão, até porque essa decisão ela não foi unânime. Alguns ministros entenderam que o plano sim tinha obrigação de arcar com a fertilização in vitro, com base um pouco nesses argumentos que eu estou utilizando. Ou seja, nessa decisão eles entenderam que, por não tratar a endometriose, então não seria obrigatório, já fiz a distinção de umas outras doenças que poderiam então ser tratadas por meio da mulher conseguindo engravidar, e também fiz a distinção do fato de que quando a lei fala que o plano de saúde ele não é obrigado a dar cobertura à inseminação artificial, o que também, pelo entendimento dos ministros, se estenderia então à fertilização in vitro, o que essa lei fala é que ele não é obrigado, mas para ele não dar cobertura teria que ter uma previsão expressa na apólice. Então, tem essas distinções que, inclusive, foram levadas em consideração por esse voto divergente, que, para quem tiver interesse, eu vou tentar deixar aqui no final do vídeo tanto o acesso para o voto vencedor, quanto por esse voto divergente, para você que tiver interesse conseguir ler a decisão inteira, não só como eu estou fazendo aqui, de uma forma mais rápida, para a gente conseguir chegar no final. E aí, então, também eles falam que, para não ter um desequilíbrio econômico-financeiro, o plano de saúde não poderia ser obrigado a arcar com a fertilização in vitro nesse caso. E, enfim, que a lei, então, prevê que é facultativo para o plano dar cobertura.
E aí o que eles entendem é justamente o que eu falei, que teria que ter uma expressa previsão contratual, quando até pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o que na verdade tem que existir para um plano de saúde negar cobertura a algo é expressa exclusão contratual, não expressa previsão contratual de cobertura. Tá? E aí eles citam aqui algumas decisões que já seriam do STJ nesse mesmo sentido que eles estão adotando, julgam o caso concreto aqui no final, dando provimento para o recurso especial do plano de saúde, para falar que ele não é obrigado então a arcar com essa técnica de fertilização in vitro, e fazendo aqui uma tesezinha. E essa tese, ela diz o quê? Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. Eu quero agora finalizar o vídeo fazendo uma ressalva muito importante. Como a gente viu, o acórdão, ele é muito longo, ele tem 16 páginas, tem acórdãos de 200 páginas, as decisões judiciais são longas porque elas têm que ser fundamentadas. Essa tesezinha que é fixada sempre que um recurso é afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, ela busca resumir o que foi decidido de uma forma muito simplificada, tá vendo? Porque não leva em consideração aqui que, nesse caso, a segurada tinha endometriose, que nesse caso não fala se ela tinha outras doenças pelo fato de ela não conseguir engravidar, não fala que o plano dela é posterior à Lei 9.656 de 98, então é um resuminho. O que acontece muitas vezes é que essa tesezinha, que é esse enunciado, ela é aplicada nos casos futuros como se ela fosse lei, como se ela fosse uma lei escrita criada pelo Legislativo. E da mesma forma que a lei escrita criada pelo Legislativo pode ser interpretada de forma divergente, esse enunciado também, porque ele é um resumo. Então, sempre que a gente analisa um precedente judicial, a gente tem que fazer como a gente fez nesse vídeo, analisar toda a decisão, tá? Então, para finalizar, essa tese, ela é só, a meu ver, uma publicidade que tem que existir, porque assim, se você pega e vê, olha, foi julgado esse caso do STJ, que é o tema 1067, inclusive eu não tinha feito essa menção, trata sobre fertilização in vitro. Aí você vai ver que isso pode te interessar. Aí você vai lá, abre a decisão e realmente vê tudo que ela tá falando para ver, tá? O meu caso não é igual a esse. Eu não tenho endometriose, mas eu não tô conseguindo engravidar mesmo assim, isso tá me causando outros problemas. Ou o meu plano de saúde, ele é anterior à Lei 9.656 de 98, então tem essa divergência. Para ver de fato, tá? Então esse precedente judicial, ele sim tem aplicação, apesar das críticas que eu fiz a ele foi formado, ele tem que ser observado, mas ele vai ser observado nos casos que possuem as mesmas peculiaridades. E não quer dizer que daqui para frente isso vai ser eterno. O entendimento ele pode ser alterado, mas ele tem que ser alterado de forma fundamentada. Então, para o STJ, de novo, analisar esse caso, um caso idêntico a esse, para mudar o entendimento, tem que chegar lá com outros argumentos que ele ainda não apreciaram nesse caso. Então, algum argumento que eu posso ter até indicado nesse vídeo, ou algum argumento que eles realmente não analisaram que demonstre, olha, foi equivocada essa decisão, é importante alterar porque não está de acordo com a lei, ou até se a lei for alterada, também é uma forma de um precedente judicial não valer mais. Se chegar uma lei feita pelo Legislativo que diga o plano de saúde tem obrigação de arcar com a fertilização in vitro, a partir de então é essa lei escrita que vai valer, porque a gente está num país de tradição civil law, tá? Mas isso são assuntos bastante técnicos que a gente pode deixar para um outro dia, para um outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Então, por hoje é só. Se vocês tiverem gostado, peço que curtam esse vídeo, comentem se tiverem dúvidas, compartilhem com outras pessoas, principalmente com pessoas que vocês acham que, mulheres, né, especialmente, que vocês acham que podem ter interesse nesse vídeo para entender como funciona e talvez até ficarem um pouco mais tranquilas ou não, se elas estiverem numa situação parecida. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E se vocês tiverem alguma decisão judicial da qual vocês tenham conhecimento que vocês gostariam que eu comentasse, também podem me pedir que eu vou fazer de tudo para analisar por aqui. Por hoje é isso. Obrigada e até breve.